Mas uma das coisas que eu queria falar nesse nosso podcast é sobre o circunstancial. Quando eu estava conceituando a ideia de tríade do tempo, onde você divide o seu tempo em 3 grandes áreas, as 2 óbvias, o importante e o urgente, onde não se misturam, enfim, qualquer dia eu faço um podcast só para falar sobre a tríade, mas tem essa terceira esfera que é o circunstancial. O circunstancial é o desperdício de tempo. São aquelas coisas que você faz e não queria estar fazendo, aquelas coisas que você faz por obrigação, aquelas coisas que você faz porque você fala, putz, isso eu tenho que fazer porque meu chefe mandou, ou porque simplesmente um amigo te pressionou, enfim, às vezes é aquela coisa que a gente fala do desperdício de tempo, aquela coisa que você literalmente sabe que está investindo tempo, mas não está te levando a lugar nenhum. É aquela estrada que você está no caminho, que você tem a certeza que está indo para o lugar errado e muitas vezes o teu GPS não está te ajudando a indicar o caminho certo para ir. Falar sobre coisas circunstanciais não é simples, porque a gente está vivendo elas no dia a dia. Você pode estar olhando aí a tua rotina nessa última semana e você parar para pensar e perguntar, putz, quais foram as coisas que eu usei meu tempo de forma errada, que eu podia ter simplesmente dito um não, que eu podia ter simplesmente não feito, ou que eu podia simplesmente ter delegado para alguém, mas eu acabei me envolvendo, perdi tempo e fui. Pode ter sido aquela reunião inútil, pode ter sido aquele spam inútil que você teve que se envolver, pode ter sido aquela happy hour que você não queria ir e você foi. A nossa vida está sempre cheia de coisas circunstanciais. E esse é o ponto. Se a gente tem circunstancial demais, sobra pouco tempo para as coisas que são importantes de verdade. E, infelizmente, as pessoas se acostumaram a ter uma vida cheia de circunstancial. E as pessoas entram nessa zona de conforto das coisas circunstanciais, e isso se torna o dia a dia, se torna o padrão, as pessoas chegam até se conformam com isso. Ah, é assim mesmo, a minha vida é assim, não tem o que fazer. E eu pergunto, será que não tem realmente o que fazer? Será que não é o momento da gente se libertar dessas coisas que são circunstanciais, que amarram a nossa evolução, que amarram o nosso crescimento? Será que não está faltando um pouquinho da gente olhar para dentro da gente mesmo e se perguntar, puxa, o que eu posso fazer para mudar essa condição que eu tenho hoje? Porque eu acredito nisso, eu acredito que a única constante na nossa vida vão ser mudanças. A vida muda a cada segundo, a vida muda pra gente a cada momento diferente que a gente percebe que a gente está literalmente fazendo a coisa errada, o caminho errado. Então, se a única constante é a mudança, o que impede você de mudar esse circunstancial? Só que circunstancial não é uma coisa simples de mudar, porque eu sempre digo o seguinte, o urgente, ele é uma coisa que é fácil de você mudar. A gente tem aí grande experiência em consultoria com grande empresa para redução de urgência, e são coisas que são simplesmente mais tranquilas de você resolver. Agora, o circunstancial é fogo, porque o circunstancial ele exige você com você. Eu tenho algo que eu falo quando eu falo de mindset produtivo, eu falo da estratégia do grilo falante. Ou seja, são as vozes internas que dizem para você o que fazer, que definem aquilo que você vai fazer. E o circunstancial são essas vozes internas trazendo pensamentos e sendo críticas com relação àquilo que está acontecendo. E aí você consegue fazer esse relampejo de mudança na tua vida. Circunstancial exige você fazer uma autorreflexão, você parar para se perguntar, por que eu estou gastando tanto tempo à toa na minha vida? Por que eu estou desperdiçando horas do meu dia com coisas que são totalmente inúteis, sabe? E talvez isso possa te incomodar, e esse incômodo vai ser positivo, porque esse incômodo vai te ajudar literalmente a você parar para pensar, será que não podia ser diferente? Será que não está o momento de eu me libertar disso que eu estou fazendo? E aí a gente começa esse processo de mudança. Você sair do circunstancial exige você saber dizer não para os outros. Mas saber dizer não é uma coisa simples, né? Tem até um vídeo meu no meu canal no YouTube, dá uma procurada lá, youtube.com/christianbarbosa, que é algumas estratégias para dizer não. Acho que eu fiz uns 2 ou 3 vídeos sobre isso. E com certeza esse assunto não se esgota. Dizer não, com certeza é um assunto que vai aí por muito mais vídeos aí. Dá pra fazer um curso de como dizer não. E, aliás, eu fiz uma vez um curso em Nova York com uma psicóloga de como dizer não. Era How to Say No de 3 dias. O que eu achei um absurdo, um curso de 3 dias para dizer não, mas por isso mesmo que eu fui. Porque eu achei que era alguma coisa muito balela. Mas eu fiquei impressionado como que as pessoas têm dificuldade em dizer não. Não só na nossa cultura aqui latina, mas a cultura americana, a cultura de outros países também tem dificuldade em dizer não. Pra gente, obviamente, pode ser um pouco maior, mas outras culturas também sofrem aí com essa coisa do não. Então, quando a gente para pensar e a gente para analisar que o circunstancial é porque a gente está dizendo, às vezes, muito sim para os outros e muitos nãos para nós mesmos. E isso tem que te incomodar, isso tem que falar, pô, até quando que eu vou ficar fazendo a coisa que os outros querem e vou deixar de fazer o que a minha vida quer? Porque a tua vida vai passar rápido pra caramba. As pessoas dizem hoje que estão correndo, que eu sou totalmente contra. Eu falo que a gente tem que andar na vida e não correr na vida, porque senão a gente não aproveita. E aí você fica nesse círculo onde você está simplesmente no sim.
para os outros e no não para você mesmo. Isso está te frustrando, está te prendendo, isso está te fazendo agir freneticamente e não sair do lugar e não evoluir. O circunstancial pode ser porque você não sabe negociar prioridades com seu chefe. O circunstancial pode ser porque você não tem coragem de falar para os outros aquilo que você pensa, aquilo que você quer. E ter coragem não é uma coisa simples. Eu acho que mais difícil do que gerenciar o tempo é gerenciar a coragem. Ter coragem é uma coisa que exige um fator que muita gente não acredita, mas é verdade. Você precisa de medo para ter coragem. Se você não tem medo, não tem coragem, porque a coragem não vem do nada. Você não acorda, hoje eu estou corajoso. Não, para você ter coragem, você precisa literalmente ter alguma coisa que você tem que enfrentar, algum medo que você tem que lidar. E é isso que faz a diferença para o teu circunstancial. Você tem que ter coragem para enfrentar o teu circunstancial. Você tem que ter a coragem para levantar de manhã e falar, hoje vai ser um dia que eu vou ter mais importante e menos coisas que eu não quero fazer. Hoje vai ser o dia que eu vou fazer as coisas que são importantes para mim de verdade e vou negligenciar as coisas que não têm sentido para minha vida. Você tem que ter coragem para falar para você isso mesmo. Você tem que ter coragem para fazer essa mudança, porque senão você vai ser sempre um refém do seu tempo. Um refém das coisas que você não quer fazer. E talvez seja tarde demais para você mudar, porque talvez você já não tenha mais tempo. Talvez você esteja no momento onde já é tarde demais. Semana passada eu perdi um dos caras mais importantes da minha vida. Importantes não como amigo, ele não era um amigo, mas ele foi um mentor, ele foi um cara que me ajudou muito, que foi meu contador, o Nelson Borges. O Nelson, ele é meu contador desde que eu tenho 14 anos de idade. Quando eu comecei a fazer uns serviços de informática para umas empresas, ele me dava uma ajuda lá para fazer os RPAs na época, tal, não sei o quê. E depois abriu minha empresa e acompanhou a Blue Eagle, acompanhou o crescimento de Tríade, de outros tantos negócios que eu desenvolvi ao longo desses últimos 20 anos aí. E eu fui fazer um imposto de renda com ele, quando eu vim para o Brasil, fiz um imposto de renda com ele, 2 semanas antes dele falecer. E ele estava mal, ele já estava todo inchado, ele estava com 85 anos, 86 anos, se não me engano. Mas eu olhei para ele e falei, nossa Nelson, como você está inchado, né? Você não está bem, eu estou te olhando, parece que você não está bem. E ele virou e ele falou, eu cansei. Aí eu falei, Nelson, não fala isso, você está jovem ainda, hoje em dia até o 100 é natural. E ele falou, Christian, eu já gastei vida demais fazendo coisas que eu não queria. Agora eu só quero morrer. Cara, aquilo me apertou o coração quando ele falou isso. Porque olha só, quanto de tempo ele não gastou no circunstancial. Quanto de tempo ele realmente fez coisas que não queria. Porque conhecendo a vida dele, ele sim gastou tempo com pessoas erradas. Gastou tempo com coisas erradas. Não teve tempo para o filho que ele amava de paixão, mas ele não vivia com ele. Porque ele agiu errado. Foi circunstancial em vários fatos. E aí ele, depois que eu fiz um imposto de renda, deu 8 dias, ele foi pro hospital com uma pneumonia e de lá não resistiu. E eu fui no enterro dele semana passada. E eu olhei para ele lá no enterro e eu pensei, caramba, quantas pessoas não fazem exatamente isso? Passam 86 anos da sua vida tentando fazer coisas importantes, mas chegam só no final e descobrem que realmente não fizeram o importante que deveriam ter feito. Então a gente tem que lutar cada dia para o nosso importante ser maior. Cada dia para a gente combater o circunstancial. Porque vai ser impossível eliminar ele. Mas a gente pode combater ele para ele ficar na menor parte do nosso tempo.